Poucas pessoas imaginam o caminho que a Bíblia percorre até chegar às mãos de cada pessoa. Vamos conhecer a história da gráfica da Bíblia. A gráfica da Bíblia foi um sonho. Eu comecei a trabalhar na Cidade Bíblica em 56. E nós importávamos Bíblias da Inglaterra e dos Estados Unidos. Né? Depois surgiu uma gráfica no Brasil, que era a Ímpares, que produzia Bíblias. Mas era a única gráfica, não tinha concorrentes, os preços eram altos. E quando iniciava o ano, ela produzia livros para a Secretaria de Educação com prioridade e deixava de publicar Bíblias. Então, nós passávamos muitos meses sem ter Bíblias importadas, nem Bíblias produzidas no Brasil. E nós percebemos que estava aumentando o número de evangélicos no Brasil e crescendo a demanda de Bíblias. Né? E não sabíamos como conseguir. Então foi quando surgiu a ideia, mas todos pensavam que era impossível. Como é que o Brasil ia ter uma gráfica da Bíblia se não tinha dado certo? A Alemanha estava fechando uma, tínhamos experimentado fazer na Ásia, em vários países, não tinha dado certo. Como é que ia dar certo no Brasil? Eu me lembro da última reunião que nós tivemos aqui em São Paulo, que eu senti que eles iam negar, não iam concordar com o projeto. Então, em vez, eu para casa, bem desanimado, um colega nosso que era da Bolívia disse, a vaca foi para o brejo. A vaca foi para o brejo. Então eu pensei, bom, se eles não acreditam numa gráfica, pelo menos uma encadernadora, porque nós já tínhamos uma encadernadora pequena, e até exportávamos para o espanhol, né? E nós apresentamos um outro projeto de uma encadernadora grande para a América Latina. Aí discutiram e aprovaram. Começou como encadernadora. Então nós não tivemos no início aprovada uma gráfica da Bíblia para o Brasil, era uma encadernadora da Bíblia. E foi um projeto muito difícil. No início parecia impossível. Apesar das dificuldades, o primeiro grupo de trabalho foi montado e as atividades foram iniciadas. Quando eu entrei na Sociedade Bíblica, a sociedade tinha comprado um lote de máquinas para constituir uma encadernadora. E quando nós entramos, esse lote de máquinas estava atrasado, o prédio também estava atrasado, mas finalmente eles chegaram, as máquinas. E aí nós assumimos. A Sociedade Bíblica tinha o que a gente chamava de velha encadernadora, que era lá em Barueri, um lugar bem simples, que fazia Bíblia com zíper. E fazia Bíblia com zíper e Bíblia com índice. E aí nós trouxemos essas pessoas para constituir o primeiro grupo de funcionários. E também
Tinham sido contratados, eu creio que foram 6 pessoas que foram com o Luiz para a Alemanha fazer um estágio numa gráfica que tinha fornecido as máquinas. Esse foi o começo. O apoio internacional foi fundamental e necessário, tanto no maquinário quanto na mão de obra extremamente qualificada. Quando nós adquirimos a primeira máquina de impressão, essa máquina estava nos Estados Unidos e eu fui ver essa gráfica na Califórnia e resolvi comprar a máquina. Foi a primeira máquina e foi muito bom, porque também nós passamos a imprimir Bíblias, né? No começo era uma máquina só com uma cor, eu fiquei sabendo que agora ela é bicolor e pode imprimir 2 cores. E foi realmente também um momento muito bonito da gente passar a ter impressão a cores. Na época nós tínhamos vários equipamentos de ponta que não existiam no Brasil, né? Eram equipamentos necessários para montar a gráfica especializada em Bíblia. Um monte de equipamentos, né, dentro de caixas e no quais nós fomos abrindo os containers, abrindo as caixas de madeira, tirando e montando esses equipamentos. Chegamos aqui a ter 10 técnicos de países diferentes, como Alemanha, Itália, e montando essas máquinas, os técnicos brasileiros aprendendo junto, né? Então esse desafio foi muito grande e muito enriquecedor também. Após muitos desafios, finalmente em 2 de setembro de 1995, a gráfica da Bíblia foi inaugurada com o apoio de muitas sociedades bíblicas ao redor do mundo. Contribuíram financeiramente as sociedades bíblicas da Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Finlândia, Holanda e Flandres, Índias Ocidentais, Inglaterra e Gales, Nova Zelândia e Suriname. Unidos por um amor genuíno às Escrituras, líderes das igrejas cristãs no Brasil fizeram parte desta história. Bom dia, meus amigos. Hoje é um dia muito especial para a Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, 2 de setembro de 1995, nós estamos inaugurando a nossa gráfica da Bíblia. A inauguração foi aqui na gráfica, foi uma reunião grande, tinha toda a liderança evangélica aqui e havia representantes de muitos países, né? Representantes das Sociedades Bíblicas Unidas de diversos países. Foi uma realização de um sonho. Um sonho que parecia impossível, né? Então foi uma alegria muito grande, porque parecia uma coisa impossível e nós conseguimos, né? Produzir a melhor Bíblia na língua das pessoas a um preço que elas possam pagar. Isso sempre fez parte da nossa missão. O que o reverendo Giraldi me pediu quando eu comecei, ele disse o seguinte: eu gostaria que vocês dirigissem uma gráfica que produzisse a melhor qualidade ao menor custo possível. Então, nós fomos procurando uma técnica que fosse de melhor qualidade e procurando o menor custo possível. E com isso nós fomos também levando funcionários que já tinham trabalhado conosco no Círculo do Livro, fomos levando lá para a gráfica da Bíblia. E formamos uma equipe muito boa.
Era um projeto tão gigantesco, tão inovador, que muitos pensaram que não seria possível. Um fato que ficou marcado logo no começo foi que uma gráfica que era fornecedora da Sociedade Bíblica ficou interessada em comprar todas as máquinas e assumir a gráfica, achando que a sociedade não tinha capacidade para tocar a gráfica. Isso foi o primeiro embate meu, porque nós tivemos uma reunião. Primeiro eu estudei a proposta deles e na reunião eu disse para eles: isso aqui é a coisa mais indecente que eu já vi na minha vida. Vocês estão propondo comprar a máquina, as máquinas, e vocês vão administrar a gráfica e ainda a Sociedade Bíblica vai ter que aumentar os preços. Quer dizer, eles disseram que a rentabilidade não era suficiente para os padrões deles. Bom, a conclusão foi o seguinte: a reunião acabou, eles foram embora e nunca mais voltaram. Começamos a levar a palavra que transforma vidas a outros países, em vários idiomas. A gráfica da Bíblia se tornou um marco na difusão da palavra de Deus no Brasil e no mundo. Depois consegui produzir a Bíblia em outras línguas e exportar para muitos países, especialmente a América Latina, que precisava muito, né? Para a África, né? E depois exportamos chegamos a exportar para 100 países, né? Isso era uma coisa que nós nem esperávamos que fosse acontecer, e aconteceu, né? E impulsionou a Sociedade Bíblica e a distribuição da Bíblia no Brasil. A Sociedade Bíblica não era uma grande sociedade bíblica, era uma sociedade bíblica que distribuía. Durante muitos anos, nós distribuímos menos que o Japão. O Japão, que é um país pequeno, o Brasil distribuía menos que o Japão. Foi crescendo rapidamente, de 500 para 1 milhão, do outro 4 milhões, chegou a 8 milhões, né? É uma das maiores distribuições de Bíblia do mundo, né? Então, realmente, nós alcançamos aquilo que queríamos. Por quê? A distribuição da Bíblia impulsionou o crescimento dos evangélicos no Brasil. E o crescimento dos evangélicos no Brasil aumentou a demanda de Bíblias no Brasil. Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo em distribuição da Bíblia. 17 milhões de Bíblias são distribuídas anualmente no Brasil. Só os Estados Unidos distribuem tantas Bíblias. São 40 milhões. Mas os Estados Unidos têm uma tradição secular, né, de distribuição da Bíblia. Não sei se um dia vamos passar os Estados Unidos. Pode ser, né? Porque se saímos da distribuição de 500 mil, chegamos a 17 milhões, podemos chegar a 50 milhões, até, quem sabe, 100 milhões. O plano inicial era produzir 2 milhões de Bíblias até o 5º ano. Mas com a graça de Deus, já alcançamos este marco do 2º para o 3º ano de funcionamento. Em 2024, após 29 anos de fundação, a gráfica da Bíblia alcançou o impressionante marco de 200 milhões de Bíblias e Novos Testamentos impressos. 98, 99, 200! Os 200 milhões
foi assim uma satisfação imensa da gente saber que 200 milhões de cristãos receberam a Bíblia e que a Bíblia mudou a vida dessas pessoas, transformaram. Então, acho que a maior alegria é saber que tanto no Brasil como no exterior, porque parte das Bíblias, quase 30% são exportadas, né, para outros países. Então, é como você fosse um missionário aqui na retaguarda, fornecendo a ferramenta para os missionários que estão lá na ponta atingir o objetivo de evangelizar. E eu fiquei muito emocionado, porque a gente levou 20 anos para atingir 100 milhões e mais 10 anos para mais 100 milhões. Temos muitas bênçãos a compartilhar, mas os desafios continuam. Levar a palavra que transforma a vida a todos exige a expansão da gráfica da Bíblia, porque a demanda por Bíblias, por escrituras, cresce mais e mais. O desafio é muito grande, tá? Cada vez mais Bíblias são necessárias. Acharam que com a vinda de Bíblia online e digital, que ela ia diminuir até acabar, alguns visionários. Mas Deus trouxe outro plano. A Bíblia cada vez mais impressa é necessária e a demanda é muito grande. Para vocês terem ideia, uma máquina que faz adoração na lateral, que as pessoas cada vez querem uma Bíblia mais bonita, né? Aquela Bíblia que faz parte do seu dia a dia, que é sua. Se a gente comprar um equipamento desse, ele só vai ser entregue em 2027. Então mostra que a demanda mundial cresce e precisa de mais Bíblias. Por isso que nós precisamos da Cidade da Bíblia. Quando a gente pensa lá 30 anos atrás, quando começou aqui a gráfica da Bíblia, o espaço da gráfica, metade estava vazio. Aquilo foi pensado para produzir até 2 milhões de Bíblias por ano. Naquele tempo a distribuição tinha alcançado 1 milhão. Você imagina, 1 milhão para 2 milhões é fazer o dobro, era uma coisa muito grande. Muito rápido, a gráfica já estava produzindo 4 milhões, poucos anos depois. E assim foi. Ninguém podia imaginar que com 29 anos da gráfica da Bíblia, 29 anos e uns meses, a gente tivesse produzido 200 milhões de Bíblias para o Brasil e para o mundo. Foi um crescimento assim muito grande. E esse crescimento traz um problema que não é de todo desagradável, é um problema bom. Mais Bíblias são necessárias. E como é que a gente faz para ter mais Bíblias? Ora, essa tem que aumentar a produção. Aí que está a dificuldade do problema. Essa gráfica não comporta aumentar mais a produção. As máquinas têm um limite de espaço, a produção precisa de um espaço para crescer, e é por isso que a gente está olhando para a cidade da Bíblia. A cidade da Bíblia não é só uma gráfica, é uma cidade, tem muita outra coisa. Lá, queremos fazer o dobro do que nós fizemos nos primeiros 30 anos. Como nós pensamos em subir de 1 para 2 bilhões, nós queremos subir de 200 para 400 milhões de Bíblias. Mas precisa tanta Bíblia? Precisa. Precisa mais do que isso. Se só a gente aumentasse a produção de Bíblias no mundo, a gente ia demorar uns 400 anos para fazer as Bíblias, para chegar até todas as pessoas terem uma Bíblia. Por que isso? Se juntar todos os centros de produção da Bíblia no mundo, os das sociedades bíblicas e fora das sociedades bíblicas, a capacidade total instalada hoje no mundo para Bíblias é 70 milhões por ano. Metade disso, isso é verdade sempre, repõe as Bíblias que foram feitas há 20 anos atrás. Pode ser 15, 20, 25 anos,
Aí você quer uma Bíblia nova, se você usou a sua Bíblia. Se você usou, você nem quer outra Bíblia. Mas as Bíblias têm um desgaste com o tempo e precisam ser repostas. Então, ano passado fizemos 8 milhões. Daqui a 15, 20 anos, 4 milhões você precisa para repor Bíblias do passado. Então veja, é assim. E para expandir você precisa fazer mais. Então, isso é do ponto de vista missionário. A gente quer que todo mundo tenha a palavra de Deus. E fazer Bíblia não é simples, você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Se a gente quisesse de 8 milhões que a Sociedade Bíblica do Brasil fez em 2025 e para 10 milhões em 2026, isso é uma tarefa hercúlea, é abrir um centro de produção de 2 milhões a mais, onde um lugar que já está totalmente ocupado. Então é assim que funciona a questão da logística e da produção de Bíblias. Então temos que pensar no futuro dessa maneira. E a gente olha que Deus também quer isso. Deus quer que a sua palavra chegue a todos. Quem se preocupa em fazer com que a palavra de Deus chegue a todos? Ora, são os cristãos, somos nós que nos preocupamos com isso. Então é preciso planejar como implementar. E a gente busca pessoas que têm esse mesmo sentimento no coração e querem ajudar. Pessoas das igrejas, pessoas cristãs do Brasil e de outras partes do mundo. Assim como há 30 anos atrás se fez uma campanha e se conseguiu fazer esse centro de produção, agora nós olhamos de novo e dizemos para a nova geração, vamos fazer um lugar onde a Bíblia possa se espalhar pelo mundo com mais rapidez. Vamos fazer uma cidade da Bíblia? Eu acho que todo mundo vai querer ajudar. A Bíblia percorre um longo caminho até chegar às mãos e ao coração das pessoas. Mas esse caminho é trilhado com amor, dedicação e fé. Atuar na SBB também transforma a vida de quem faz parte dessa missão. Então, para mim, eu acho que é o maior sonho da minha vida. Então isso foi uma alegria, né? E uma bênção de Deus. Esse bebê é parte da minha vida, né? Quando eu entrei para a SBB, eu percebi uma resposta, o porquê na vida. Eu descobri que eu tinha sido preparado para isso. Porque eu trabalhei 25 anos fazendo livros e revistas. Aprendi muita coisa. E quando eu fui para a Sociedade Bíblica, então eu tive a oportunidade de trabalhar com o livro dos livros. E aí eu digo, é uma resposta para que eu fui preparado. E eu entendi que eu tinha sido preparado para essa tarefa, né? É um privilégio fazer parte da semeadura da palavra que transforma vidas.